Começa hoje no canal a série que vai te fazer entender quem é quem na dinastia Tudor. Talvez a mais polêmica da Inglaterra. Era uma dinastia que as pessoas não eram muito criativas para nomes. E com quase 120 anos de duração, foram muitas pessoas com muitos nomes parecidos e até mesmo iguais. Então hoje vamos começar a entender quem é quem a partir do conflito que talvez tenha gestado essa dinastia, a Guerra dos Primos, também conhecida como a Guerra das Rosas. Ainda tá confuso? Ainda tá difícil de entender? Eu vou colocar algumas árvores genealógicas aqui na descrição que você pode acompanhar enquanto assiste a esse vídeo. Em 1455, então, eclode a Guerra dos Primos, que foi uma série de batalhas travadas pelo trono da Inglaterra entre duas casas reais rivais, a Casa de Lencastre e a Casa de York, ambas descendentes da dinastia Plantageneta. O estopim do conflito foi a rivalidade entre Ricardo, duque de York, e seu primo, o rei Henrique VI. Ricardo, duque de York, acreditava ter direito ao trono por ser bisneto do rei Eduardo III e também por se sentir mais apto a reinar que o seu primo rei em exercício Henrique VI, considerado um rei incompetente e insano. A série de batalhas só terminaria em 1487 e muitos nobres, que desempenharam papéis fundamentais nela, viriam a moldar a futura dinastia Tudor. Margarida, retratada nas séries The White Queen e A Princesa Espanhola, entre outras produções, era a única filha de João Belfort, primeiro duque de Somerset. À época de seu nascimento, seu pai estava em campanha na França, mas ao regressar à Inglaterra, ele teria se desentendido com o rei Henrique VI e foi banido da corte. Acredita-se que ele cometeu suicídio pouco depois e morreu um dia antes da filha completar 1 ano, mas ele deixou a ela uma herança substanciosa, incluindo o direito de contestar o trono por ser trineta de Eduardo III. Aos 9 anos, ela foi convocada à corte de Henrique VI, que era seu primo em segundo grau. O rei tinha um meio-irmão, Edmundo Tudor, que recebeu a tutela de Margarida e mais tarde se casou com ela. Ele foi o segundo de seus 4 maridos, sendo que seu primeiro casamento teria sido anulado. Com apenas 13 anos, ela teve seu único filho, o futuro Henrique VII, o monarca fundador da dinastia Tudor. O pai da criança, Edmundo, era filho da rainha Catarina de Valois, viúva de Henrique V, e de Owen Tudor, um nobre galês que morreu durante a Guerra das Rosas na Batalha de Mortimer's Cross. Algum tempo depois, de 1442, Henrique VI assumiu a educação de Edmundo e também a de Jasper Tudor, seu outro meio-irmão. Ordenou o parlamento que iniciasse o processo para declarar ambos seus irmãos legítimos e conferiu a eles títulos reais. Em meados de 1456, Edmundo, que lutava ao lado de seu irmão pela Casa de Lencastre, foi capturado pelo yorkista Guilherme Herbert, conde de Pembroke, que o aprisionou em um castelo no sul de Gales. Enquanto cativo, ele morre vítima da peste, deixando Margarida, sua viúva de 13 anos, grávida. Ela então procurou a proteção de seu cunhado Jasper Tudor e seu filho nasceu quase 3 meses após a morte do pai. Anos depois, Margarida viria a se tornar uma figura-chave na Batalha de Bosworth. Sua crença no direito de seu filho em ser rei a fez determinada em tempos perigosos e turbulentos. Ela conseguiu convencer seu então marido, Thomas Stanley, a trair o rei Ricardo III em um momento crucial, favorecendo o enteado, que derrotou Ricardo III na Batalha de Bosworth e foi coroado Henrique VII da Inglaterra. Margarida e Elizabeth Woodville, que também aparece em The White Queen, esposa do rei Eduardo IV e inimiga de Ricardo III, arranjaram o casamento de seus filhos Henrique e Elizabeth de York, personagem da série The White Princess. Mas Margarida se recusou a aceitar um status inferior ao de sua nora, a rainha consorte, e na corte era chamada de Vossa Dama, mãe do rei. Margarida também se interessou ativamente pela educação e estabeleceu uma das primeiras escolas gratuitas para o público em geral. Patrocinou vários cargos acadêmicos nas universidades de Oxford e Cambridge, onde fundou a Christ's College em 1505 e póstumamente em 1511 a St. John's College, após o bispo de Rochester liberar o financiamento necessário oriundo dos fundos que ela deixou. Ela morreu em 29 de junho de 1509, apenas 4 dias depois de desfrutar das celebrações de coroação de seu neto, Henrique VIII. Ela tinha 66 anos, considerada uma idade avançada na era Tudor. Ela foi enterrada na Abadia de Westminster, em Londres. O filho de Edmundo e Margarida passou 14 anos no exílio.
Embora os historiadores digam que sua reivindicação era excepcionalmente fraca, pode ser que aos 14 anos ele tenha fugido da Inglaterra para a relativa segurança da Borgonha na França, exatamente por ser o único nobre sobrevivente com qualquer direito ancestral à Casa de Lencastre, ou seja, com a reivindicação mais forte ao trono. Durante seu tempo no exílio, a Guerra das Rosas eclodiu na Inglaterra. Mas em 1483, depois que Ricardo III assumiu o trono, ele decidiu reivindicar sua posição. No Natal do mesmo ano, na Catedral de Rennes, na França, Henrique prometeu se casar com a sobrinha de Ricardo III, Elizabeth de York. Filha de Eduardo IV e Elizabeth Woodville, ela era considerada uma menina gentil, leal, diplomática e muito bela. O casamento renderia a Henrique mais apoio para ocupar o trono inglês, pois sua noiva teria uma reivindicação hereditária muito melhor que a dele. Em 22 de agosto de 1485, Henrique e suas tropas derrotaram as forças de Ricardo III na Batalha de Bosworth, ainda parte da Guerra das Rosas. Henrique VII foi oficialmente coroado em uma cerimônia em 30 de outubro de 1485, dando início à dinastia Tudor. O casamento só ocorre em 18 de janeiro de 1486, meses após a batalha, provavelmente porque Henrique VII não queria que um grupo de opositores espalhassem que ele era um usurpador que assumiu o trono por direito de sua esposa. Muitos somente o aceitaram como rei, pois acreditavam que os irmãos de Elizabeth, que teriam sido presos na Torre de Londres pelo tio Ricardo III e nunca vistos novamente, estavam mortos. O casamento encerrou a Guerra das Rosas ao unir as casas de York e Lancaster. Para reforçar seu poder, Henrique VII cria um emblema da Rosa Tudor a partir da mistura da rosa vermelha de Lancaster e da rosa branca de York. Henrique VII governou por mais de 23 anos e morreu em 21 de abril de 1509, aos 52 anos. Disse que o casamento entre Henrique VII e Elizabeth de York foi feliz e que não há registros de que o rei tivesse amantes. A união teria gerado 8 filhos. O pai tinha grandes planos para o primogênito e o batizou Arthur, pois achava que o filho lideraria uma era de ouro na Inglaterra, tão inesquecível quanto o reinado do lendário rei Arthur, mas ele morreu precocemente pouco depois de se casar com Catarina de Aragão. Você pode encontrar mais informações sobre ele nesse vídeo que está no card ou na descrição. Margarida nasceu em 28 de novembro de 1489. Após longas negociações, ela foi prometida a Jaime IV da Escócia no Tratado de Paz Perpétua de 24 de janeiro de 1502. Eles se casaram por procuração e em 8 de agosto de 1503 acontece a cerimônia oficial na Abadia de Holyrood, em Edimburgo. Existe um poema em honra ao dia do poeta William Dunbar chamado The Thistle and the Rose, ou seja, o cardo e a rosa. O cardo é a flor típica da Escócia, enquanto a rosa é o símbolo da dinastia Tudor e da Inglaterra. O casal teve 6 filhos, incluindo o rei Jaime V, pai da futura Maria I, também conhecida como Mary Stuart. Jaime IV morreu em 1503 na Batalha de Flodden contra o seu cunhado Henrique VIII. Margarida permaneceu como regente da Escócia e, sendo irmã do rei inglês, selou a paz entre ambos os reinos após a derrota do marido. Em 6 de agosto de 1514, ela se casa secretamente com Arquibaldo Douglas, sexto conde de Angus. Do conturbado casamento nasce Lady Margarida Douglas, a futura mãe de Henrique Stuart, Lord Darley, que se casaria com a prima Maria I. Mas abandonada pelo marido, Margarida retornou à Escócia em 1517. Decidida pelo divórcio, procurou a ajuda de seu irmão. No entanto, na época, Henrique VIII não acreditava no divórcio. Além disso, não estava disposto a fazer mais um cunhado inimigo, mas ela conseguiu se divorciar em março de 1527 e se casou com Henrique Stuart, primeiro Lord Methven, outro casamento infeliz. Ela morreu em 18 de outubro de 1541 e foi para seu bisneto, o rei Jaime VI da Escócia, que a coroa inglesa passou com a morte de sua sobrinha Elizabeth I em 1603. Quem assumiu o trono da Inglaterra após a morte de Henrique VII foi seu segundo filho, Henrique, que se tornou Henrique VIII e que conhecemos muito bem de outros vídeos da playlist Dinastia Tudor. Em 2 de julho de 1492, a rainha dá à luz Elizabeth. A menina foi batizada e transferida para o principal berçário real no Palácio de Eltham, já ocupado por sua irmã Margarida, de 2 anos, e seu irmão Henrique, que acabara de completar 1 ano. Em 1495, não havia indícios de que algo estivesse errado com a princesa. No entanto, ela morre em 14 de setembro com apenas 3 anos. Sua morte foi aparentemente inesperada e a causa não foi registrada. O rei deu ordens para um grande funeral realizado em Westminster. Maria era tão querida por seu irmão Henrique VIII que ele nomeou seu navio favorito, The Mary Rose,
em homenagem a ela e também a sua filha, a futura Maria I. Ela era conhecida por ser a mulher mais bonita da Inglaterra. O embaixador veneziano Sebastião Justinian a descreveu como um paraíso. Ruiva, alta, esbelta, com olhos cinzentos e uma palidez extrema, o padrão de beleza na era Tudor. Em 1507, Maria foi prometida ao futuro Carlos V, Sacro Imperador Romano Germânico, sobrinho de Catarina de Aragão, e seu casamento foi planejado para 1514, mas o noivado foi cancelado por Henrique VIII. Em vez disso, para grande horror da princesa de 18 anos, ela ficou noiva do rei Luís XII da França, de 52 anos. O noivado fazia parte do Tratado de Paz do Cardeal Wolsey com a França. O casamento acontece em 9 de outubro de 1514, mas para a alegria de Maria, dura pouco. Em 1º de janeiro de 1515, seu marido morre. A essa altura, ela já estava apaixonada por Carlos Brandon, duque de Suffolk, melhor amigo de Henrique VIII. Antes de seu casamento com Luís XII, ela fez seu irmão prometer que se ela se casasse com o rei francês e sobrevivesse a ele, ela poderia escolher seu próximo marido. Ela foi mantida isolada por 6 semanas para que se verificasse se ela estava carregando o herdeiro do trono francês. E depois, Brandon foi enviado à França para escoltá-la para casa. Maria escreveu para seu irmão, lembrando de como ela havia cumprido sua parte no trato ao se casar com o rei da França e que era a sua vez de cumprir sua promessa. Ela ainda o ameaçou, dizendo que se ele quebrasse a promessa, ela entraria em um convento. Se ela o fizesse, Henrique VIII perderia o controle sobre seu dote e quaisquer benefícios financeiros de um novo casamento, o que não seria benéfico para ele. No entanto, Henrique VIII não esperava que ela se casasse novamente sem permissão e com seu melhor amigo. Em segredo, ela e Brandon se casam na França em 3 de março de 1515. Henrique VIII ficou furioso, mas seu amor por sua irmã e sua amizade com Brandon o levaram a perdoar o casal e eles se casaram oficialmente no Palácio de Greenwich em 13 de maio de 1515. Embora ela tenha se tornado a duquesa de Suffolk, Maria ainda era referida como a rainha francesa. O casal teve 4 filhos: Henrique, em homenagem ao seu irmão, Lady Frances Brandon, que se tornaria a mãe de Lady Joanna Grey, Lady Eleanor Brandon e Henrique I, conde de Lincoln. Apenas as meninas chegaram à fase adulta. Maria era amiga de Catarina de Aragão e não gostava de Ana Bolena, e chegou a se desentender com o irmão por causa disso. Ela adoeceu em 1533 e morreu em 25 de junho, e seu marido se casaria então com Catarina Willoughby, de apenas 14 anos. Em maio de 1498, Elizabeth de York estava grávida de novo. Em fevereiro de 1499, após uma gravidez difícil, a rainha foi para a reclusão no Palácio de Greenwich para aguardar o nascimento. Em 21 de fevereiro, após um parto tranquilo, um príncipe saudável nasceu. Por razões desconhecidas, a rainha ficou muito doente após o nascimento, causando grande preocupação para seus médicos e familiares, mas se recuperou. A pia de prata foi trazida da Cantuária para Greenwich e o batismo foi realizado na Igreja dos Frades Observantes em 24 de fevereiro. O bebê recebeu o nome de Edmundo em homenagem a seu avô Edmundo Tudor, pai de Henrique VII. Margarida Beaufort, avó do bebê, foi designada madrinha. Edmundo recebeu o título de Duque de Somerset, um título que havia sido conferido a membros da família Beaufort. Ele passou um tempo no berçário do Palácio de Eltham, assim como seus irmãos, mas em 16 de junho de 1500, retornando para a Inglaterra de Calais, seus pais receberam a notícia desanimadora de que o príncipe Edmundo havia morrido, provavelmente vítima da peste. Em 2 de fevereiro de 1503, após um longo trabalho de parto, a rainha deu à luz sua 8ª e última criança, uma menina chamada Catarina. A pequena morreu no dia 10 de fevereiro. No dia seguinte, dia de seu aniversário, 11 de fevereiro de 1503, a rainha morre. Não se sabe a causa de sua morte, provavelmente uma infecção ou complicação pós-parto, como febre puerperal ou hemorragia. Ela foi enterrada na abadia de Westminster após um funeral luxuoso. E esses foram os primeiros membros da dinastia Tudor. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, toma chato, para florescer seu dia.